O dia que eu achei que eu fosse ser demitida e virei TikToker. Essa história é muito boa e eu tô muito animada pra te contar ela. E pro vídeo de hoje teremos duas participações especiais. O copo de água, porque eu já percebi que é importante pra vídeos no YouTube. E uma raquete de matar pernilongo. Porque tem cada pernilongo gordo aqui na minha sala, que ó, eu vou pegar eles no jeito. Então se em algum momento eu me distrair, é porque eu vi um pernilongo gordo. Mas tudo bem, vamos lá. Esse vídeo, ele fala muito sobre a insegurança que eu sentia no meu trabalho e hoje eu confesso que eu estou muito melhor. Isso aconteceu faz mais ou menos pouco mais de um ano, né? Que foi realmente no dia que eu achei que eu fosse ser demitida. Mas basicamente foi assim. Isso aconteceu em julho de 2024, mais ou menos. Julho de 2024. Eu tinha acabado de terminar a minha colação de grau. Eu vou ver se eu consigo colocar uma foto aqui, minha, bonitinha. Eu sou engenheira de alimentos pela UFSCar. Inclusive, abre parênteses, eu quero falar um pouco com vocês sobre o tema de eu sou engenheira de alimentos e nunca trabalhei na área. E como eu me sinto em relação a isso. Mas beleza, fecha parênteses. E eu sempre tive o sonho, o desejo de trabalhar com internet, de falar sobre a minha vida, de conhecer pessoas. Eu gosto muito de falar, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de gravar, eu gosto muito disso aqui que a gente tá fazendo agora. Porque eu tô sozinha, você sabe, né? Tipo, ó. E eu gosto, entendeu? Eu gosto de falar com a câmera, como que pode, né? E uma coisa que sempre me afastou desse meu sonho de trabalhar com a internet, né, de começar com isso, foi medo. Então, medo do que os outros iam pensar de mim, medo de não ter conteúdo, medo de não saber falar com a câmera, medo de não ter desenvoltura, medo. E também porque eu não achava que eu ia ser boa nisso, por mais que eu sempre gostei de me expor, tudo mais, falar em público e tal, eu achava que não ia dar certo. E aí, eu fui fazer minha colação de grau, a gente foi no carro, eu fiz colação de grau em Buri, eu sou de Jundiaí, então a gente ficou acho que umas 2 horas e meia no carro, foi eu, meu ex-namorado, que era o meu atual na época, a minha irmã e minha melhor amiga, e a gente foi conversando e tal. Aí quando a gente tava voltando pra Jundiaí, porque a gente foi voltando no mesmo dia, eu falei, meu, quer saber? Eu vou começar amanhã. Sabe aqueles negócios assim, amanhã eu vou começar? E eu decidi começar. E meu primeiro vídeo no TikTok, eu espero que você não veja porque ele é bem zoado, ele é um vlog. E por que eu decidi fazer um vlog, né? Por que eu decidi fazer um vlog? Porque existe um ponto que eu nunca tive a obrigatoriedade de ir trabalhar presencial. Nunca. E aí eu ia nos dias que eu tinha algum evento, nos dias que eu precisava falar com alguém específico, no dia que eu tinha alguma reunião e tudo mais, eu sempre tive essa flexibilidade. Até que um dia, na sexta, a minha chefe me mandou: preciso que você esteja aqui no escritório segunda-feira, 8 horas da manhã. Amor, você sabe o que acontece segunda-feira, 8 da manhã, né? Cana. E aí eu falei, beleza, chegou a minha hora. E aí eu juntei o útil ao agradável, tipo, pô, eu já vou ser mandada embora. Eu vou virar TikToker, né? E beleza, chegou a fatídica segunda-feira, que na minha cabeça ia ser mandada embora. Eu comecei a gravar meu vlog, tipo, celular torto, eu narrei em cima, não ficou legal. Enfim, mas eu tinha que começar de algum jeito, a gente nunca começa da melhor forma possível. Tava gravando com a câmera interna do meu celular, que na época era eu ainda tenho ele, é um iPhone 11, beleza. E fui pro escritório. Só que pra minha surpresa, quando eu cheguei lá, eu tava sendo promovida. Só que quando eu vi aquele papel, eu falei, hã? Como assim? Como assim? Como assim? Eu não tava esperando isso, eu realmente estava pronta para a minha demissão. Só que aí fiquei muito feliz, eu fui promovida e tudo mais. Gente, quem não gosta de ganhar dinheiro? Não tem como, né? E aí eu falei, beleza, muito legal. Falei, gente, fui mandada embora, não, fui promovida, tô na empresa ainda, beleza. Só que eu já tinha começado a gravar o meu vlog, né? Porque eu, tipo, gravei eu me arrumando e tal, não sei o que lá. Eu cheguei no final do dia, na segunda-feira, eu falei, meu, eu tenho duas opções. Ou eu apago esses takes do vlog que eu fiz e finjo que isso nunca aconteceu, ou eu posto. E aí eu decidi postar. Então, o que aconteceu nesse dia? Eu acabei sendo promovida, então eu achei que fosse ser demitida, e eu acabei virando TikToker, porque eu realmente comecei somente no TikTok. E aí, eu acho que esse vídeo ele tem dois pontos principais que a gente pode conversar, e até me perdoe se eu tô falando de uma forma meio confusa, porque eu não fiz roteiro nenhum. Eu acabei de almoçar, sentei e comecei a falar porque eu senti vontade. Primeiro ponto. Sobre insegurança. Eu era uma pessoa muito insegura no meu trabalho, então, mesmo as pessoas falando, nossa, tá muito legal, nossa, seu trabalho tá muito bom, nossa apresentação foi muito boa, eu sempre ficava com medo. E aí eu entendi que a pessoa que mais vale, tipo, a opinião que mais vale é a sua. Porque assim, se eu acho o meu trabalho bom, eu vou nele até o final, tipo, eu vou conseguir ser persistente, eu vou conseguir melhorar. Mas se só os outros veem qualidade do meu trabalho e eu não vejo, isso não me traz satisfação pessoal. Depois desse dia que eu realmente não estava imaginando essa promoção, tipo, eu tava tão focada em, tipo, ai, nossa, eu não tô fazendo um bom trabalho, ai, nossa, eles vão me tirar do trabalho, ai, nossa, não sei o que lá, eu não enxerguei que, tipo, tudo estava se moldando pra que eu virasse
um outro cargo, né? Que na época eu continuei sendo uma associada, tipo, individual, eu não era líder na época. Mas essa minha falta de segurança nas minhas entregas me afastou disso. Então eu acho que eu teria curtido muito mais o processo se eu tivesse noção do que estava acontecendo e não só olhando e reclamando e não valorizando o meu trabalho, tudo bem? Então eu acho que esse é um ponto extremamente importante. Hoje, para trazer um pouco mais de realidade no contexto 2026, eu me sinto muito mais confiante no meu trabalho e eu acho que isso é uma construção que a gente faz todos os dias. Então, por exemplo, uma coisa que eu faço muito, que eu acho que é muito importante você implementar na sua rotina também, que é comemorar pequenas conquistas. Ah, Giovana, mas que tipo de conquistas? Qualquer uma. Então, por exemplo, se eu consigo montar um dashboard, eu trabalho muito com Power BI, né? É a minha ferramenta principal de trabalho. Se eu consigo montar um dashboard juntando diversas fontes, setar uma atualização automática, fazer um envio de e-mail e eu consigo fazer isso sem nenhum tipo de erro no meio do fluxo, pra mim isso é uma pequena conquista. Ah, Giovana, mas é o seu trabalho, você é obrigada a saber isso. Tudo bem, mas assim, pra eu chegar nesse ponto que eu estou hoje, conseguir fazer um fluxo de trabalho complexo sem nenhum tipo de erro, foi um processo. Eu não nasci sabendo isso. Eu nem sabia Excel quando eu comecei Power BI, por exemplo. Então eu sempre tento comemorar pequenas conquistas. Esses dias eu fui convidada para fazer uma apresentação que eu nunca tinha sido convidada antes. E eu fiquei muito feliz. Foi uma pequena conquista, era uma reunião super importante, super longa, e eu tive um espaço para falar sobre a minha área, sobre as minhas coisas, sobre os meus desenvolvimentos, e eu fiquei muito feliz. É uma conquista pequena, mas é uma conquista minha, mérito do meu trabalho, fruto do meu esforço, da minha constância, enfim, tudo mais, dedicação. Então, isso é uma coisa que eu fico muito feliz. Isso é tanto no trabalho quanto no pessoal. Eu já falei algumas vezes que eu gosto muito de ler, e implementar o hábito de leitura na minha rotina foi muito difícil. E hoje eu consegui ler uma página por dia, é uma pequena conquista, mas é uma conquista minha, entendeu? Então eu sim gosto de reconhecer as coisas que eu faço. E também é muito importante a gente reconhecer as pequenas conquistas dos outros, mas primeiro comece com você reconhecendo suas pequenas conquistas, e isso vai te deixar menos inseguro, vai por mim, porque aconteceu comigo. E a outra parte extremamente importante, né, desse fatídico dia é o tema de eu ter começado sem ter tudo pronto. Então, se você tem vontade de começar alguma coisa, sei lá, vender algum produto na internet, começar a vender, ou tipo, criar conteúdo na internet, você quer migrar de carreira e tudo mais, qualquer coisa. A gente nunca vai se sentir pronto, a gente nunca vai estar pronto. Tem alguma frase padrão, não sei se você já ouviu, que é aquele negócio, você nunca vai se sentir pronto porque estar pronto não é um sentimento, estar pronto é uma decisão. E foi muito isso que aconteceu no dia que eu comecei. Eu tava com vergonha, eu tava com medo. E assim, no final do dia, falando sobre criação de conteúdo, ninguém tá nem aí. Eu lembro que eu postei o vídeo e deu, tipo, no dia, sei lá, 14 visualizações. Eu criando a maior, meu Deus do céu, vai todo mundo... Nada. E aí, inclusive, até trazendo um pouco mais de contexto sobre esse negócio de começar com medo mesmo, e também sobre esse negócio de, tipo, no final do dia ninguém tá nem aí. Eu lembro da primeira vez que eu cheguei no meu trabalho, e aí eu tava com a minha mochila, assim, e tal, e a pessoa que vou contar a história agora, ela me segue no Instagram. Se ela ver essa história, ela vai lembrar. Eu cheguei com a minha mochila, assim, apoiei na mesa, e a pessoa virou pra mim e falou assim... Eu acho que eu vi um vídeo seu no TikTok. Para, eu quero ir embora. A minha vontade era de pegar a mochila que estava só apoiada, levantar, ir embora e sumir. E nunca mais pisar naquele lugar, porque eu fiquei com tanta vergonha, eu achei que fosse cair dura de vergonha. Eu fiquei tipo... Sim, sou eu. Hoje, se alguém me falar isso, eu falo, pois é, você já me seguiu? Você já me segue no Instagram? Você já... Porque assim... A gente tem essa ilusão que, a gente precisa começar quando tá tudo certo, quando tá tudo pronto, quando todos os astros estão alinhados. Isso é uma bela de uma ilusão. E também tem esse negócio de que a gente tem muito medo do que os outros acham. Eu não sei se você é assim também, mas eu sempre tive muito medo do que os outros iam pensar de mim, do que os outros iam falar de mim no corredor. E assim, se as pessoas estão falando bem ou mal, isso não me impacta. Você já ouviu aquela frase da... Eu não sei o nome dela direito, né? Mas a Lela Brandão fala muito que é da Jujutsu, que é tipo assim, se bateu, doeu, pega que é seu. Se uma pessoa vem, tá falando no corredor, eu escuto ela falando, porque a Giovana não é esforçada. Isso vai me afetar? A resposta é não, tá? Tudo bem que pode ser que você tenha falado, claro que não, Giovana, você é uma folgada, não é isso. Eu sei que não é verdade que eu não sou esforçada, então isso não vai me doer, e independente do que as pessoas falam, eu sei qual é a minha verdade. E aí isso se conecta muito com essa questão que eu falei no começo sobre
ter essa autoconfiança e não se sentir tão insegura no que você faz, sabe? Eu acho que o vídeo tá um pouco confuso, mas eu acho que você tá conseguindo entender a minha linha de raciocínio, você não tá? Que são esses dois pontos importantes. Você ser autoconfiante, que era uma coisa que eu não tinha, e você começar uma coisa nova, se arriscar num novo projeto, enfim, com o conhecimento que você tem, do jeito que você está, com o recurso que você tem, e você melhora depois. Trazendo até uma outra coisa, eu comecei no Spotify. Eu não sei se vai dar certo, se vai dar errado, se as pessoas vão ouvir, mas assim, a gente postou o primeiro vídeo, a gente vai começar, e a gente tem que começar com o que a gente tem, entendeu? A gente nunca vai se sentir pronto pra começar uma coisa nova. Eu acho que essa foi a principal ideia, assim, do vídeo. Eu só quero trazer uma coisa a mais que eu tô sentindo no meu coração que eu preciso colocar nesse vídeo, tá? Talvez não tenha, esteja meio fora de contexto. Que é a ilusão que a gente tem de estabilidade dentro do CLT. Eu tinha a ilusão no começo que, tipo assim, meu Deus... inclusive eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, tá? Mas só trazendo de forma extremamente rápida. Se eu ensinar pra outra pessoa o meu conhecimento, eu vou ser substituída. Ai, porque se eu ensinar isso aqui, tal pessoa vai roubar meu trabalho, não vai ter por que eu estar aqui. Isso é uma baita de um pensamento errado, não tem nada a ver, eu demorei pra entender isso. Mas, e também essa sensação de estabilidade que o CLT traz pra nós é uma ilusão. Pode ser que você seja melhor funcionário, você tá na empresa há 30 anos, você tem uma altíssima responsabilidade, mas pode ser que, gente, fatores externos acontecem, tem hora que a gente não consegue controlar, e faz parte. E assim, eu comecei a perceber isso porque uma vez que você vê uma demissão em massa, 2 demissões em massa, escuta uma amiga sua que passou por uma demissão em massa, você começa a ver que o jogo de cintura que você tem que ter no ambiente corporativo é um pouco mais dinâmico, você tem que estar ali pronto pra qualquer coisa, entendeu? E aí, eu também pensei em sair, tipo assim, se eu fosse sair, porque eu achei que fosse ser demitida, como eu te falei no começo do vídeo, falei, meu, qualquer coisa eu engato na internet e vou, entendeu? Porque pode ser que eu tô gravando esse vídeo hoje, pode ser que amanhã eu seja mandada embora. E sabe o que eu vou fazer? Não está no meu controle, entendeu? Então, eu acho muito importante a gente também não colocar todos os ovos numa cesta só. Não investir essa energia somente em uma coisa, entendeu? Sempre tenha um plano B, uma outra ideia, algum projeto e tudo mais, porque foi o que aconteceu comigo e tem dado muito certo. Mas, basicamente, é isso. Será que ficou muito confuso o vídeo? Mas é que eu queria falar muito, entendeu? Mas tudo bem. Esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal ou também de me seguir se você estiver no Spotify. E se você não estiver no Spotify, vai pro YouTube. E se você estiver no YouTube, corre pro Spotify, tá bom? Também não esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais e até o próximo vídeo.